Olá, eu sou Laís Fantassi e nós estamos aqui juntos mais uma vez para subirmos mais um pouquinho na escalada nessa montanha. Nós já vimos 6 virtudes, nós estamos agora na 7ª virtude deste livro, As Pequenas Virtudes do Lar, do querido escritor e padre George Chevrolet. Então hoje nós vamos ver uma virtude, uma pequena virtude que, em conjunto com as outras, logicamente, também nos ajuda a levar a nossa família a subida, a escalada tão grandiosa para viver em nosso lar em harmonia, com alegria, com sabedoria, com benevolência, que é exatamente a virtude da benevolência. Nós vimos então na última virtude, falando sobre o bom humor, que a alegria é aquela que traz uma canção à nossa vida, né? Uma canção para o nosso lar. E a virtude da benevolência, então, nada mais é, ou muito é, do que viver exatamente com este hábito de olhar para o outro, vendo a sua bondade, vendo a beleza da sua alma, né? Sem ficar enxergando somente os nossos defeitos, os defeitos dos outros, na verdade. Essa pequena virtude, ela vai nos levar não só a viver com a nossa vida em harmonia, nossa casa em harmonia, né? A gente não quer viver numa casa em que um fica falando mal do outro, não é mesmo? Isso é chover no molhado, falar para vocês. Que a gente não fique falando mal um do outro dentro da nossa casa, mal do, do marido para o filho, do filho para o pai e assim por diante, né? Mas a virtude da benevolência é mais ainda do que isso. É olhar para aqueles que estão de fora do nosso lar, para aqueles que não moram conosco, e a gente não ficar na mesa do jantar, na mesa do café, na mesa do almoço, falando mal de quem não está ali, né? Então, que os nossos olhos, que a gente possa fazer uma força grande para conversar no nosso lar harmonicamente, sem ter que ficar difamando, falando mal do outro. A virtude da benevolência vai nos fazer, então, olhar para a beleza daquela alma, assim como Deus olha para a nossa alma. Deus sabe que nós temos pecados, né? Mas Ele não fica ali nos acusando o tempo todo. Então, essa pequena virtude da benevolência vai nos fazer olhar o outro que está fora da nossa casa, que às vezes nos incomoda, aquele que trabalha conosco, aquele que faz alguma atividade conosco, que a gente às vezes só quer o desejo de falar mal, que a gente veja aquela alma como a beleza de Deus, né? A virtude da benevolência, ela muitas vezes vai nos tirar de nós mesmos para que a gente possa ver aquilo que há de precioso no outro. Porque muitas vezes nós vemos no outro somente os defeitos, mas nós não conseguimos enxergar a qualidade. Quem aí fez a lista das virtudes lá do bom humor, falando sobre as boas virtudes, as qualidades e as más características? Talvez a nossa lista ela seja muito maior nas virtudes que a gente pode falar, né? Às vezes a gente desenvolve tantas coisas ruins que a gente acaba fazendo dela um animal de estimação, né? Nem os cachorros da nossa alma. E viram os lobos da nossa alma que querem nos engolir. E a gente foge daquilo que é a virtude e a beleza de Deus. E a gente só enxerga o lado mal, né? Mas se você fez uma lista e saiu mais coisas ruins do que coisas boas, talvez valha agora fazer novamente essa lista e enxergar com os olhos profundos, com os olhos do Espírito Santo, com visões de águia no profundo daquela alma e ver se ali não sai tanta coisa boa, né? Assim como Deus olha para nós e vê coisas maravilhosas em nós, vê a nossa capacidade de fazer as coisas, vê o nosso ser, o nosso íntimo, naquilo que Ele nos criou para fazer, para ser, para existir, né? A virtude da benevolência, então, ela consiste, antes de tudo, em somente fazer juízo das repletas bondades do outro, da repleta beleza do outro. É um ato de caridade também, né? Que é a maior das virtudes. Que muitas vezes essa virtude a gente retira do nosso coração, a gente não faz força de ver o lado bom do outro, de ver as coisas boas que o outro pode fazer, porque nós temos um outro sentimento de inveja, né? Porque a gente sabe às vezes que o outro é melhor que nós em alguma situação, mas a gente não quer admitir isso, né?
Mas quando este sentimento, essa sensação de inveja, de falar mal do outro, porque eu acho que eu sou melhor do que o outro, que eu posso fazer melhor do que o outro, é algo que nós temos assim que eliminar do nosso coração. Quando algo acontecer, né, de ter um sentimento desse ruim, porque eu não quero aqui a maldade do outro, mas eu não quero que ele cresça mais do que eu, né? Porque se ele cresce mais do que eu, ele vai disparar na minha frente. E nós não podemos olhar o outro com este olhar, né? Porque é um olhar de inveja e é tirado do nosso coração a benevolência, né? Por isso que cada virtude que a gente tem aprendido exige de nós esforço, né? Uma força assim que vem lá de dentro, mas que vai subir o alto dos céus. É uma força que vem do alto do céu para sair de nós, né? Nós não conseguimos sozinhas, não conseguimos sozinhas. Nós, mulheres, esposas, mães, não somos capazes de conseguir fazer coisas boas sem necessitar da ajuda de Deus, né? Nós não somos capazes, nós não fazemos por nós mesmos, certo? Então, se a gente faz um juízo antecipado do outro, alguém vem e contou alguma coisa para nós, né? A fofoca, né? E a gente começa já a fazer juízo. Nossa, não acredito que aquela pessoa foi capaz de fazer isso, que aquela pessoa foi capaz de falar mal de mim, que aquela pessoa foi capaz de pegar aquele negócio da outra pessoa. Então nós não acreditamos já naquela maldade que a pessoa fez, sem realmente saber se isso era verdade. Então o livro vai falar assim, ó. O homem benevolente, pelo contrário, ele não acusa aquele que ele não sabe qual é a real história. Ele fica na sua, ele fica em silêncio, para que ele não possa condenar aquele que ele não tem o direito de condenar, né? Para que ele guarde o seu coração do sentimento de maldade contra o outro, né? Porque às vezes a gente pode começar a falar sem saber o que de fato é, né? E assim a gente vê nas notícias, nos noticiários, um conta para um, outro conta para outro, e quando vê já mudou toda a versão da história, né? Nem estava lá presente, e aí começa a fazer as picuinhas, a falar mal do outro, pro vizinho, pra família, e vira uma bola de neve toda, e a pessoa ali, a alma sagrada de Deus, está sendo vítima de algo que não seria necessário, né? Então, quando a gente guarda o nosso coração, a nossa língua, né? Quando a gente tem esse ato de caridade, de olhar para o outro e ser capaz de não julgá-lo, né? Como diz a palavra de Deus lá em Lucas 6,37, não condeneis e não sereis condenado, né? A gente não tem esse direito de ficar julgando o outro, né? De fazer, querer ver a maldade do outro. A gente precisa guardar o nosso coração, né? Nós também somos pecadores, nós também fazemos coisas erradas. Imagine o que o outro tem para falar de nós, né? E o padre vai descrever assim, se eu julgo o outro, que antes eu guarde a minha língua, o meu coração, porque eu preciso pensar, talvez eu faria pior do que ele. Você já parou para pensar que às vezes a gente julga, mas na nossa mediocridade, né, na nossa miséria, a gente muitas vezes é capaz de fazer coisas piores do que aquela pessoa que a gente está falando mal fez, né? Às vezes a gente não pode duvidar, sim, da maldade que exista, que possa penetrar no nosso coração, né? E lá em casa eu falo isso muito, muito para as crianças, né? Às vezes eles têm esse sentimento assim, um ganhou um negócio e o outro também queria. Mas então não é justo que o outro tenha e eu não tenha. Então a gente precisa domar esse sentimento de inveja, porque se o outro tem, é porque ele merece, né? Que bom, filho, que o seu irmão tem, que ele ganhou, ele pode dividir com vocês. Não tem esse sentimento de porque eu não tenho, o outro também não pode ter, né? A gente precisa conduzir o nosso coração e desde pequena essa alma, essa pequena alma precisa ser educada, voltada para exprimir de qualquer forma esse sentimento de inveja, né? Que tenha do irmão, que tenha do amigo, porque essa virtude da caridade, da benevolência, ela vai deixar de existir dentro do coraçãozinho daquela alma. E nós, muitas vezes, não fomos criadas dessa maneira, mas nós precisamos nos esforçar para olhar para a situação, para olhar para o outro e ver algo bom, enxergar Deus naquela criatura. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus, assim como você, né? Às vezes a gente age, ao invés de agir com benevolência, a gente age com malevolência, né? Que é o contrário, o contrário. E de onde vem essa malevolência? Do nosso orgulho,
né? De achar que o outro não é melhor do que nós. De achar que a minha visão é sempre melhor do que a do outro. De achar que o jeito que eu faço é melhor do que o que o outro é capaz de fazer, né? E o nosso orgulho quebra a beleza daquela alma, de enxergar a beleza daquela alma, e a gente fica com a maledicência, fala mal do outro, e a gente não guarda o nosso coração, e a gente não vive a virtude da benevolência, né? Novamente, né, é uma situação que a gente tem que fazer força mesmo, porque é mais fácil a nossa língua, ela falar mal do outro, ela olhar e já ver a maldade, né? Enquanto que os nossos olhos, feitos pelo Pai Todo-Criador, deveriam olhar e encontrar a beleza, a luminosidade, não apagar, não obscurecer aquela alma, né? Porque nós seremos também julgados por aquilo que nós fazemos, né? E a gente quer que o outro haja com misericórdia para conosco, mas quantas vezes nós não agimos com misericórdia para com o outro, né? Nós fugimos totalmente dessa virtude da benevolência e a gente quer saber de tacar o pau na outra pessoa, e quando a gente percebe, ou às vezes a gente nem percebe, a gente já fez coisas terríveis contra aquela alma, né? A gente não lidar somente com uma pessoa, né? A gente lidar com alma, com o coração guardado. A gente precisa guardar o nosso coração e fazer com que o coração do próximo seja guardado, né? Então, quando numa mesa de um jantar, uma família reunida começa a falar mal daquele que não está, a falar mal da tia, do tio, do avô, do avó, da avó, falar mal do amigo, nós não estamos agindo com a virtude da benevolência, nós estamos agindo com a virtude da maledicência, né? E existe uma história lá, que ele conta no livro, né? Uma história lá da igreja de Pádua, que um pintor, né, chamado Giotto, ele desenhou, então, uma mulher com orelhas muito grandes, né? Ele usa a palavra demensuradamente grande, aumentadas, de tanto que ela escutava o mal e a orelha dela, né? Ele desenhou ela com uma orelha gigantesca, assim, né? Como se fosse de um monstro, muito aumentada. E os olhos dela, dessa mulher que esse pintor desenhou, ele era mordido por uma serpente, né? Mas olha que interessante, essa serpente, ela não vinha de fora para atacar o rosto da mulher, para arrancar o olho dela. Essa serpente era exatamente aquela que saía da sua boca, do seu interior. Então, o que ele concluía com essa pintura? Que o veneno que obscurece, que escurece, que tampa a luz, ela perverte, ela não deixa os nossos olhos ver as coisas boas. Ela deixa só ver a malévola, né? O destilar deste veneno. E esse destilar deste veneno vem do próprio coração. Então, se a gente não guarda o nosso coração para olhar as coisas boas, para engrandecer as coisas boas do outro, a gente está agindo com maledicência, né? A gente está tendo um coração malévolo, né? Malévolo. E então a gente está deixando com que o nosso veneno enxergue a outra pessoa. E a gente está sendo então exatamente como essa pintura que esse pintor pintou. Você consegue imaginar uma mulher com uma orelha muito grande, tanto ouvir coisas ruins, e um olho arrancado, mas esse veneno não vinha dessa serpente que vinha de fora, de um jardim, que vinha de fora de uma floresta, que arrancava esse olho. Não, esse próprio olho dela, que não conseguia fazer com que ela enxergasse a beleza de Deus, vinha do interior da sua boca, daquilo que ela soltava, daquilo que ela era capaz de falar de mal do outro, né? Então, vale a pena a gente observar. Eu tenho falado mais bem das pessoas ou eu tenho falado muito mal das pessoas? Como está, né, essa vivência da virtude da benevolência dentro da minha casa? O que eu tenho ensinado para os meus filhos? O que eu tenho conversado com meu esposo? Eu tenho me reunido com ele, quando eu vou falar com ele, eu não consigo falar de nós, eu só falo do outro, da maldade do outro, da fofoca do outro, né? Nós temos que nos preocupar com aquilo que o outro precisa, né? Nós, como bons cristãos, nós viemos para servir, para amar, assim como nosso Senhor Jesus Cristo veio. Então, esta situação da gente olhar o outro e falar a maldade, nós estamos agindo exatamente como esta pintura, que você pode imaginar aí, né?
ter a sua ideia aí, uma mulher muito estranha, sem olho, um olho arrancado, uma orelha muito grande, né, parecendo um monstro, e algo que vinha dela era que destruía ela própria, ela não conseguia enxergar a beleza das pessoas, né? E viver as virtudes é exatamente isso, é fazer uma força muito grande para conseguir enxergar o belo, para fazer a nossa família viver o belo, viver a alegria, viver a harmonia, viver, né, as cortesias dentro do nosso lar, para que haja exatamente essa subida, essa escalada da montanha, para que ela não pare no meio, né? Para que ela não estagne nele, para que a gente não se canse das coisas. Porque se a gente enxerga a beleza, a gente vê um sentido nas coisas. A gente vê um sentido na família, a gente vê um sentido na vida do outro, porque neste mundo que a gente tem vivido, a gente tem visto muitas coisas ruins, muitas notícias ruins. Então o nosso coração ele vai ficando desabrigado, vai ficando sem recurso para conseguir ver as coisas boas. Então a gente precisa ensinar, a gente precisa ver essas virtudes, fazer muita força, conhecer, buscar, ler, ensinar os nossos filhos desde pequeno a enxergar no outro a beleza de Deus. Porque não é só uma pessoa, é uma alma, né? É uma alma. Quantas almas estão precisando de uma ajuda? Quantas almas estão precisando de uma palavra amiga? Quantas almas estão precisando de algo de caridade, né? E nós, com o nosso coração, ao invés de jogar veneno, nós precisamos falar palavras boas, palavras bonitas, né? Palavras de bondade. Que o Senhor nos livre da maledicência, né? É isso que nós temos que pedir todos os dias. Guardar o nosso coração, guardar a nossa língua, ver a bondade e a beleza que a gente se encontra no outro, né? É muito mais fácil, o padre vai lá falar, né? Parar de fazer brilhar o outro, ofuscar o outro, tirar a beleza da alma do outro. E ele ainda vai falar lá em duas situações, né? Nós temos um espírito crítico ou um espírito de crítica, né? O espírito crítico, ele, ele desenvolve bem, ele vai olhar alguma coisa que aconteceu, mas ele vai dar uma solução, é louvável, né? Agrada o coração de Deus. Porque ele não vai condenar, ele vai ajudar, vai ver com benevolência o outro. Agora, o espírito de crítica, ele só quer ali pontuar aquilo que ele viu de errado e tacar pedra, mais pedra, né? Como aquela pecadora, né, que o povo levou para Jesus julgar, para Jesus falar que ela estava errada, e o que ele fazia? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Então, o espírito de crítica, ele nos afasta do amor de Deus. Ele faz com que a maledicência saia da nossa boca, do nosso coração, né? Por exemplo, eu quero dar um exemplo aqui que eu lembrei a hora que eu estava estudando nessa parte dessa virtude, que na semana do Corpus Christi, né, eu com as crianças fizemos um tapete, né, o tapete de Corpus Christi, e usamos materiais lá. Então nós dividimos um pedaço de papel e uma parte ficou para Carol, outra parte ficou para o João Paulo, outra parte ficou para o Ranieri e uma parte para eu desenhar com eles, né? E aí cada um falou que ia fazer, um ia fazer uma cruz, ia fazer uma pomba do Espírito Santo, o outro ia fazer a coroa, eu não lembro direito, né? Ia fazer o pão, o vinho. E aí então, né, o mais velho, ele, como ele já sabe desenhar melhor, né, já tá com 6 anos, ele já desenha melhor, já desenvolveu mais essa habilidade, ele olhava o desenho dos irmãos, que tem 3, que tem 4 anos, e ele ficava bravo com aquilo. Ele não conseguia desenhar o dele em nada, ele não conseguia pegar o lápis para desenhar nada, mas ele ficava olhando o desenho do outro, o desenho da Carol, o desenho do Raniero, e ele não conseguia desenhar o dele, porque assim, mas não existe um cabelo roxo. E não existe esse negócio aí, esse Jesus tá muito feio. Esse pão e esse vinho que tá desenhando não tem nada a ver, tá muito estranho, não tem nada a ver, um pão não é rosa, né? E ele ficava só olhando com crítica, olhar de crítica, espírito de crítica, ao invés de tentar ajudar. Não, deixa que eu vou te ajudar. Que tal que a gente, né, a gente pintar essa de outra cor? Lógico, ele tem 6 anos, ele tá crescendo nesse desenvolvimento. Eu preciso ordenar isso nele, né? Eu preciso orientar, eu, pai, mãe, nós precisamos orientar isso na criança. Mas precisa ser desde pequeno, porque senão ele vai crescer com esse olhar de crítica, ao invés de um espírito crítico, né? De querer ajudar o outro, de querer fazer essa benevolência com o outro. Então, esse exemplo vale para nós também. Quantas vezes nós olhamos o outro, mas nós não somos capazes de ajudar, mas nós falamos só mal, né? Nós deixamos aí o veneno do nosso coração e da nossa língua atacar o outro
rebaixar o outro que é fonte de vida também para nós, né? Que é a imagem e semelhança de Deus. Então que nós possamos ter esse olhar crítico, mas não um olhar de crítica, um espírito de só que critica, que quer ver mal, que quer falar mal e que acaba também conduzindo nosso coração para um sentimento de inveja, né? Ele vai falar lá no livro, né? Muito interessante. Saber admirar é próprio dos homens inteligentes e valorosos. Quando a gente valoriza o outro, o que o outro faz de maneira verdadeira, nós somos capazes de amar a Deus, né? E de amar o outro, e de levar o outro a se encontrar com Deus, né? Você não gosta de ser elogiado, né? Nós gostamos, mas que isso não se torne também motivo de orgulho para nós. Nós fazemos para amar a Deus, nós fazemos para agradar a Deus. E que nós possamos, então, olhar o outro e, e abençoar o outro com as nossas palavras, mas não de maneira a ficar bajulando, né? Porque isso também é errado, né? Mas que nós possamos, então, elogiar o outro, porque isso transmite paz e força, para que isso seja uma forma de oração nossa para chegar ao coração de Deus. E se a gente faz isso, a gente age com benevolência, a gente sobe um pouquinho mais essa montanha. A gente consegue levar a nossa família junto conosco na escalada dessa montanha, né? Que mais o padre fala assim que é muito bom assim? A gente precisa ajudar o outro, né? Ele vai falar da caridade, né? Do espírito de caridade, dessa parte de ajudar o próximo, de estar sempre disposto a ajudar o próximo. Mas não de uma maneira a ficar bisbilhotando a vida do outro para saber, só para falar mal depois, né? Para ficar julgando. Ai, o fulano lá, ele vendeu a casa, ele vendeu o carro, mas nossa, não concordo com isso, né? Então a gente quer saber somente para bisbilhotar, somente para ficar sabendo, né? Igual a gente vê as notícias. Pra que eu preciso ver um monte de notícia? Eu vou conseguir ajudar? Pra que eu preciso ficar vendo o jornal a tarde inteira? Pra eu ficar louca com maldade no meu coração? Não, basta que eu reze um terço, que eu reze uma Ave Maria, por todas as notícias que estão acontecendo, por todas as maldades que estão acontecendo. É melhor que eu guarde o meu coração, entendeu? É melhor que a gente guarde o nosso coração, que a gente veja o lado luminoso das almas, ao invés de ficar procurando pecuinha, bisbilhotando para conseguir ter artimanhas, ter argumentos para falar mal dos outros, né? Que o benevolente não é um abelhudo que se intromete em todas as coisas. Ele simplesmente está a serviço de quem quer que precise dele e esforça-se por ajudar na medida de suas forças. Ele faz força para ajudar, sempre está disposto a ajudar, mas não para bisbilhotar, mas para fazer uma virtude, para viver a virtude da benevolência, para ajudar, para ser caridoso, né? Eu tenho um exemplo assim, muito claro, assim, por exemplo, a minha sogra, ela gosta muito de ajudar, né? Ela está sempre disposta a ajudar. Mesmo que ela esteja com dor nas costas, ela vai, ela faz o bolo, ela vai fazer a comida, ela vai fazer aquela sobremesa. Ela está sempre disposta a ajudar, né? Mas que esse ajudar também não nos faça a gente ter dó do outro, né? Que a gente acha com compaixão, com sentimento exatamente, com a busca da benevolência. Mas se a gente toma para o outro as nossas dores, a gente fica com dó, esse também não é um sentimento bom, porque a gente não consegue carregar o outro no colo, né? E aí a gente fica mal porque a gente não consegue ajudar o outro. Mas isso também não nos ajuda a ver a bondade de Deus naquela situação, né? Que a gente possa expandir esta virtude da benevolência, porque através dela nós vamos conseguir viver as outras virtudes do bom humor, da alegria, da cortesia dentro do nosso lar. Porque uma família que fala mal da outra, tá faltando ali muitas coisas, né? E então, que nós possamos mais uma vez subir mais uns passos dessa montanha, em mais essa virtude da benevolência, e conseguimos ver assim com muita alegria, com um olhar muito bom, fugindo da maledicência, olhar para o outro e ver a bondade que existe naquele coração. E saber que ali habita Deus, que ali precisa de uma ajuda, que ali precisa ter um coração também bom, e que eu posso ajudar este coração a ser melhor, esta alma a ser melhor. A nossa escalada, ela é árdua, assim, né? Jesus disse que neste mundo há vez de ter tribulações, muitas tribulações. E as tribulações nos fazem ficar mais forte, né? Quando sou fraco é que sou forte, porque Deus me faz ver, ter uma outra visão da situação. Às vezes a gente não entende na hora,
Mas depois a gente que vai passando, a gente vai entendendo que teve mão de Deus ali, que Deus permitiu que as coisas acontecessem para que eu crescesse, né? E então essa virtude da benevolência vai nos ajudar a ter um coração manso, um coração humilde, um coração que olha o outro com as qualidades, que olha o outro com beleza, com ternura, para que a gente seja aí recompensado nessa subida, né? Que essa virtude, mais essa virtude, essa sétima virtude que nós estamos vendo, possa nos ajudar a chegar um pouco mais perto do coração de Deus e escalar um pouco mais, sem desistir da graça de Deus, contando sobretudo com essa graça. Porque o benevolente dá conta daquilo que Deus o confiou, o conferiu, e ainda se esforça para ajudar na necessidade do outro. Que a nossa necessidade seja buscar essa virtude e ajudar o outro a também buscar e ver esta beleza de Deus, porque aí nós juntas vamos nos levar e levar mais uma vez a nossa família, nosso bem mais precioso, para chegar no topo desta montanha. Compartilhe este vídeo, curta este vídeo, se inscreva neste canal e não se esqueça, vamos juntas contando com a graça de Deus. Um super beijo e até a próxima virtude. Tchau, tchau!